Então vamos lá. É isso aí, pessoal. Então a gente vai dar início aqui à resolução de questões de administração financeira e orçamentária. Vou trazer aqui três questõezinhas da Banca CESP e do concurso do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, para a gente ver aqui como é que foi cobrado isso, e os pontos mais relevantes que a gente tem que observar. Vamos lá então. Então olha só, pessoal, a primeira questão aqui trata do a respeito aqui de princípios orçamentários. A despeito de, no direito financeiro brasileiro, vigorar o princípio da anualidade orçamentária, os créditos adicionais, tá? Os créditos adicionais podem ser incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente ao da sua autorização. Olha só, de início a gente sabe que os créditos adicionais são compostos de quê? Créditos suplementares, tá? Os créditos especiais e os créditos extraordinários. A gente encontra isso aqui aonde? Na Lei 4.320 de 64. Mas veja bem, pessoal, a questão ela generaliza bastante. Olha só, a despeito de o direito financeiro brasileiro vigorar o princípio da anualidade, todos os créditos adicionais, visto aqui de outra forma, podem ser incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente da sua autorização? Claro que não. Nós temos aqui que somente os créditos especiais e os extraordinários têm essa característica, tá certo? Então, olha só, o princípio da anualidade ou periodicidade. O orçamento deve ser elaborado e autorizado para um determinado período de tempo, geralmente um ano. A exceção se dá nos créditos, como eu já havia falado, especiais e extraordinários, cujo ato de autorização e não de abertura, tá? Seja promulgado nos últimos 4 meses do exercício, reabertos nos limites de seus saldos, que serão incorporados ao orçamento do exercício subsequente. Então a questão está errada, tá, pessoal? A questão está errada por ter generalizado bastante. Vamos aqui então, só para mais aqui essa observação, que no Brasil o exercício financeiro coincide com o ano civil, como na maioria dos países, né? Mas isso não é regra geral. Como curiosidade, eu trago aqui que nos Estados Unidos, por exemplo, ele começa em 1º de outubro e prolonga-se até 30 de setembro do ano subsequente, tá ok? Vamos agora aqui para uma questãozinha da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Julgue o item a seguir. Ainda que haja autorização por lei específica e, né, atenção aqui para esse conectivo, e conformidade com a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, não é permitido ao município, olha só, não é permitido ao município usar recursos previstos em créditos suplementares, tá, para cobrir déficits de pessoas jurídicas. Vamos ver isso aqui, pessoal? Olha só. O que diz o artigo 26 da LRF? A destinação de recursos para, direto ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na LDO e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais. Se a gente voltar aqui na questão, a gente vai ver que ele diz que não é permitido ao município usar esses recursos previstos em créditos suplementares, ainda que haja autorização em lei específica e conformidade com a LDO. Então, não é isso. Na realidade, o artigo 26 da LRF, ele autoriza sim, né? Então, a gente tem aqui como resumo, a destinação de recursos para, direto ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas, ele necessita do quê? Autorização em lei específica, atender ao estabelecido na LDO e está previsto no orçamento ou em créditos adicionais. A questão, pessoal, só um detalhe aqui, tratou de créditos suplementares, mas a lei ela fala nos três, tá? Créditos suplementares, os créditos especiais e os créditos extraordinários. Ela citou só os suplementares. Então, como ela, na realidade, ela abarcou um dos créditos que é autorizado a realizar esse tipo de destinação. Então, a questão, como ela nega essa afirmação, ela está também errada. Tá? Então vamos aqui para a próxima e para a última do dia de hoje, para a gente fechar aqui com chave de ouro. Acerca do direito financeiro, na Constituição Federal de 1988, dos princípios orçamentários, julgue o seguinte item. Apesar de os entes federados serem obrigados a elaborar um orçamento fiscal, um orçamento de investimento das empresas estatais e um orçamento da Seguridade Social, é correto afirmar
que vigora no Brasil o princípio da unidade orçamentária. Pessoal, de antemão essa questão está certa, mas vamos aqui a alguns detalhes. O princípio da unidade orçamentária, mais recentemente, foi relativamente esvaziado, tá? Ele foi relativamente esvaziado. Isso aqui podemos chamar de doutrina cespiana, tá? Doutrina cespiana. Provas do CESP, isso aqui tem que ser levado em consideração. Passando-se a admitir a existência de orçamentos setoriais, que afinal podem ser consolidados em um único documento que permita a visão geral do conjunto das finanças públicas. Diante de tal mudança, hoje já é possível falar em um princípio da totalidade, por abarcar 3 orçamentos em uma única peça, tá? Em uma única peça. Nós temos então que a Constituição Federal trouxe o melhor entendimento para a questão ao precisar a composição do orçamento anual, que passará a ser integrado pelas seguintes partes: orçamento fiscal, seguridade social e investimento das estatais. Este modelo, em linhas gerais, segue o princípio da totalidade. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui, tá? Portanto, essa questão aqui está correta. Eu sou grato aí pela participação de todos vocês. E fica a dica aí, quem quiser nos procurar, planejamento para concursos, acompanhamento como coach nas diversas áreas, coach para metas, alta performance, manda um e-mail aí para hitconcursosLC@gmail.com e te encontro aqui na próxima aula. Um forte abraço e até a próxima.